Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um fundo que está extremamente descontado, mas que é um pouco polêmico. O nome desse fundo é HSLG11, um fundo imobiliário de galpões logísticos e industriais que eu irei falar nesse vídeo sobre os 10 principais passos que você precisa entender para verificar se vale a pena ou não investir nesse fundo imobiliário. Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem o like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Mas primeiramente, qual que é o objetivo do HSLG11? O objetivo é a geração de renda e ganho de capital mediante aplicação de recursos diretamente em direitos reais sobre imóveis construídos, localizados hoje no Brasil, provenientes do segmento de logístico e ou industrial, tá bom, pessoal? Eu até já coloquei aqui um breve spoiler do que a gente vai ter aqui. O principal ponto de atenção é ter como cliente as Casas Bahias, que entraram com um pedido de recuperação extrajudicial. Então, pessoal, vamos começar aqui pelo primeiro passo, tipo de fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário do tipo de tijolo e os fundos de tijolo são um tipo de fundo imobiliário com foco em imóveis reais, ok? Isso é uma grande vantagem porque tem muitas pessoas que investem em FIIs, mas nem gostam de FIIs de papel. O fundo de tijolo ele costuma ser ali, um fundo mais saudável, um fundo mais saudável não, com menos risco que os fundos de papel quando faz uma análise geral, tá bom? Então eu vou colocar aqui essa interrogação que não é algo nem aprovando e nem reprovando como é nesses casos aqui abaixo. É apenas um passo que você precisa ter para ter um entendimento completo desse tipo de fundo imobiliário, o HSLG 11. Então, vamos para o segundo passo, que é a governança, transparência e gestão. O gestor é a HSI, eles fazem a gestão ativa desse fundo imobiliário. A HSI tem mais de 18 anos de referência em investimentos alternativos, com 13,5 bilhões de ativos sob gestão. É muito importante você levar em consideração a gestora, porque o que tem muito aqui no Brasil é o seguinte: os caras criam uma gestora, ela tem um péssimo desempenho, o fundo quebra, e aí eles encerram aquela gestora e lançam outra com um novo nome, e aí nem tem aquele histórico das cagadas que a gestão antiga fez, mas são as mesmas pessoas. Então é importante você ter isso. E outra coisa que eu analiso na questão de governança, transparência e gestão é se as distribuições feitas são menores do que as receitas geradas. E aqui eu peguei no site de RI deles qual foi a última distribuição realizada. Foi de R$ 5,18 e o resultado foi de R$ 5,40. Então, em 2024, eles distribuíram 95,9. O que acontece, pessoal? Pela lei, eles têm que distribuir 95%, tá bom? Então, aqui ao longo do tempo, eles vão se ajustar a isso aqui. Mas por que é importante sempre analisar isso? Fundos imobiliários que distribuem muito mais do que 95%, tipo 99, 100, mais de 100, eles são fundos que correm um grande risco de, às vezes, precisar fazer novas emissões só para pagar ali uma conta, para pagar ali uma grande amortização, para diminuir o seu endividamento. E tem até uma carta daquela Sparta, a Sparta, que simplesmente detonou com a IRB, dizendo o seguinte, que alguns fundos imobiliários no Brasil distribuem mais de 95% e parece um esquema de pirâmide, porque distribui mais que 95%, faz nova emissão, mais que 95% e nova emissão. E aí parece uma pirâmide. Foi o que eles falaram. Então, nesse aspecto aqui, pessoal, eles estão distribuindo 95,9%. É ok. Eu vou considerar aqui como um passo aprovado, o passo número 2, tá bom? Vamos agora para o passo número 3. Quais são os imóveis do FII? Os imóveis do FII são esses aqui. Mas eu vou mostrar para você diretamente no portfólio, no site deles, que eu acho que agrega mais, tá bom, pessoal? Eles possuem 5 imóveis. E qual que é a grande vantagem desses imóveis? Esses imóveis aqui, todos eles são situados em regiões metropolitanas a menos de 30 quilômetros da capital mais próxima. Pessoal, isso é importantíssimo. Esse raio aqui de menos de 30 quilômetros é considerado uma das métricas mais importantes. Por quê? Porque se está a menos de 30 quilômetros, é muito fácil pegar a mercadoria lá e distribuir na cidade. Por isso que é tão importante. Então são móveis muito interessantes. E quando você vê aqui, ó, eles possuem classificação 100% desse portfólio AAA,
que é uma grade de altíssima qualidade. Então, quanto aos imóveis, pessoal, perfeito, tá tudo muito bom, tá? E você clica aqui, ó, você tem acesso ao tamanho deles, ó, área do terreno 413 mil metros, pé direito 11 metros, capacidade de piso 5 toneladas e modalidade do contrato típica, e vacância 0%. Vamos pro próximo, esse aqui também, vacância 0%. Esse aqui também, São José dos Pinhais, vacância 0%. Esse aqui, HSG Loja Castelo, 0%. E aqui de Manaus, 0%. E aqui eu já faço a primeira crítica, tá, pessoal? Não é verdade isso aqui, tá? O site está desatualizado. Quando a gente for aqui, eu tenho o relatório deles, o relatório agora de julho, que é isso aqui, você vai ver que tem sim uma vacância aqui, a vacância de 16% aqui, tá bom? Então, uma pequena observação, o site deles está desatualizado, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, como vocês viram lá, são móveis de qualidade, são móveis muito próximos da cidade, então eu irei classificar como aprovado esse passo, tá bom? Vamos para o próximo passo, taxas do fundo. O que eu analiso aqui, pessoal? Eu analiso taxa de administração e taxa de performance, se houver. Eles cobram taxa de administração aqui? Sim, 0,85% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, mais taxa de escrituração. Então, é ok. E a taxa de performance ela é cobrada sobre 20% do que exceder o benchmark. E aqui, pessoal, eles colocam o seguinte, benchmark IPCA 6,5%. Tipo aqui, ó, IPCA 6,5%. É o quê? O que exceder o IPCA, desde que maior do que 6,5, para mim não ficou claro, sabe? Para mim não ficou claro. Não tá IPCA mais 6,5. Eu achei isso aqui muito estranho. Eu achei IPCA puxado, porque quando você consulta no site do IBGE, o IPCA dele está em 4,5%. E quando a gente vê aqui no relatório deles, não dá maiores informações, sabe? Sobre essa questão aqui do IPCA. Então, eu achei muito estranha essa questão aqui, tá? Dessa taxa de performance, benchmark IPCA, e aqui 6,5%. Eu achei estranho, porque se for IPCA, é uma taxa muito cara, tá? Porque 4,5%, pessoal, 4,5% é relativamente fácil de bater isso, né? Então eu coloquei aqui como um passo reprovado a questão de taxas do fundo, tá? Taxa de performance eu achei uma taxa muito alta. Mas você concorda aqui com a minha interpretação? Coloca aí nos comentários. O próximo passo é analisar os dividend yields. De onde são provenientes os dividendos pagos? Basicamente do aluguel dos galpões logísticos. E estão condizentes com o mercado? Sim. O que eu faço para verificar se está condizente com o mercado, pessoal? Eu faço o seguinte, eu entro aqui no site do Status Invest e eu venho aqui e coloco, clico na lupa e coloco FIIs, correto? E aqui eu faço o seguinte, o tipo de gestão, eu coloco aqui gestão ativa. Certo? Eu venho aqui e faço uma pesquisa sobre o ramo imóveis industriais e logísticos. Dividend yield, eu quero só só fundos que paguem dividendo maior que 6%, né? Número de cotistas, eu quero um que tenha no mínimo 20 mil cotistas, liquidez média diária, no mínimo 200 mil por dia. Aí eu venho aqui e faço a busca. Beleza, apareceu eles aqui, eu vou ordenar por dividend yield do maior para o menor. Então você vê o HSLG aqui, ó, ele está aqui pagando muito bem. O que paga mais é 12, o que paga menos é 8, ele está pagando 10. Então, respondendo à pergunta, estão condizentes com o mercado? Sim. São sustentáveis ao longo do tempo? Pessoal, aqui eu coloquei talvez. E por que eu coloquei talvez? Parte relevante da carteira é com o cliente Casas Bahias, que entrou com pedido de recuperação extrajudicial. Vamos entender melhor isso aqui no relatório. Quando você vai no relatório e pesquisa onde estão os maiores clientes, tá aqui, pessoal, ó, maiores clientes, 39,9% é Casas Bahia, 39,9%. Então, quando você verifica que o segundo maior é essa bemol e o terceiro maior é açaí. O quarto é Comercial Esperança. Então você vê aqui que tem um risco bem grande nesse aspecto, né? Então vamos colocar aqui como é que andou a cotação deles. A cotação deles no último ano chegou a bater R$ 94,00 e caiu para 86. Então ele não caiu 40%, né? Vamos supor que aqui tenha saído a notícia da recuperação extrajudicial das Casas Bahias. Se você colocar aqui em calculadora, se você dividir aqui 86,44 por 94,
ele caiu 9%, né? Ele caiu 9% aqui desde essa máxima histórica. Então, ele não caiu uma queda equivalente a esses 39,9. Por isso que tem um risco ainda muito grande associado às Casas Bahia, tá, pessoal? Então, na minha avaliação, na questão dos dividend yields, eu vou colocar aqui como não aprovado, porque existe sim um risco de não serem sustentáveis ao longo do tempo, uma vez que 40% é Casas Bahia e Casas Bahia está em recuperação extrajudicial, ok? Vocês estão de acordo com isso, pessoal? Sexto motivo. E aqui, antes da gente entrar no sexto motivo, pessoal, nada é por acaso. Por que ele está com PVP de 0,83? Justamente por conta desse risco de Casas Bahia, tá bom? Isso aqui não é por acaso. Não é por acaso. Vamos dar continuidade aqui ao nosso passo 6, liquidez e número de cotistas. Liquidez eu entendo como necessária pelo menos R$200 mil por dia, eles têm 668 milhões por dia. Número de cotistas eu entendo como necessário pelo menos 20 mil, eles têm 41 mil. Então tá aprovado, tudo tranquilo. Preço. Eu analiso o preço, pessoal, duas coisas, o PVP e o modelo de Gordon. O PVP está aprovado, está abaixo de 1, está em 0,83 e o cálculo do valor justo pelo modelo de Gordon, ele também está aprovado, tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem como é que eu faço esse cálculo aqui pelo modelo de Gordon, eu já fiz um vídeo onde eu explico sobre como calcular o preço justo pelo modelo de Gordon, tá, pessoal? Basta vocês procurarem aí no YouTube Vitor Faustino, modelo de Gordon, que vocês vão ver. Basicamente eu faço o seguinte, pessoal. Eu considero a maior taxa do Tesouro IPCA 6,37 mais o IPCA hoje, ou seja, eu somo esses dois, 10,30, que é o meu custo de oportunidade. Eu poderia muito bem estar investindo no Tesouro IPCA+, correto? Então, beleza, é isso. Eu espero um crescimento de dividendos de 2%, e aqui eu coloquei os dividendos pagos em 2021, 2022 e 2023, tá? Eu não considero 2024, eu considero só anos fechados. E aqui eu chego a um preço teto de R$ 97,08 e o preço atual está em R$ 86,44, está com uma margem muito boa. Então, a avaliação é ok, está dentro do prazo, tá bom, pessoal? Então, vamos agora dar continuidade aqui. Então, quando a gente analisa o nosso passo 8, está como aprovado, o preço está muito bom, só que sempre considere o seguinte, o preço está bom porque o risco Casas Bahia existe. E se você entrar aqui concentrado com a mão pesada e as Casas Bahia quebrar, você vai perder dinheiro. Então não faça maluquice. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. As últimas subscrições foram acima do valor patrimonial? Pessoal, eu não achei as últimas 5, mas eu achei a quarta, que parece que foi a última. A quarta ocorreu no ano de 2020 e ela foi abaixo do valor patrimonial. O valor patrimonial na época estava em R$111 e a subscrição foi de R$100. Então, nesse passo aqui está como reprovado. Tudo bem, pessoal? E aqui, retorno gerado ao acionista. O que eu faço, pessoal? Eu comparo nesse 10º passo aqui, se ele bateu os principais indicadores, se foi um bom investimento, se colocou dinheiro no seu bolso, se colocou rentabilidade na sua carteira, e ele perdeu para os principais. Eu comparei com CDI, FIX, IPCA e DIF. O que eu faço nessa comparação, pessoal? Eu entro aqui no site do Investidor 10, eu seleciono qual que é o fundo que eu quero, e eu desço aqui embaixo. Normalmente o período que eu gosto de analisar é 5 anos, então eu coloco aqui 5 anos, essa linha vermelha é o HSLG11, aí você compara com o CDI, perdeu para o CDI, que é o Tesouro Selic, IPCA, que é a inflação, perdeu, IBOV, perdeu, as Small Caps ganhou, mas Small Caps não é o caso, IFIX, perdeu também, e DIV não dá nem para comparar, e IVVB11 também não dá nem para comparar. Então, pessoal, ele perdeu para tudo. E por que perdeu para tudo? As pessoas ficaram ali com medo da questão das Casas Bahia, né? Porque quando você analisa aqui alguns outros números, pessoal, eles têm números muito, muito interessantes. Olha só os dividend yields anual. Ó, 7,2, 8,8, 9,8, 11,12. Tá vendo que são dividend yields crescentes, pessoal? O percentual, quando você olha aqui em termos de valor pago, olha só, o valor pago crescente, pessoal. Então dá para dizer que ele vinha indo bem. Porém, a questão das Casas Bahia quebrou eles. Entende? Então é algo que você precisa ficar muito atento. E aí, entra ou não entra? Vale a pena ou não? Eu te mostrei aqui 10 passos. Nesses 10 passos agora, você sabe tudo sobre esse fundo. E agora você sabe dizer se vale a pena ou não, tá, pessoal? Então, qual que é o resumão que a gente tem aqui?
O resumão que a gente tem aqui, pessoal, é o seguinte: nós temos um passo como indiferente, que é o tipo de fundo imobiliário, 5 passos como aprovado, governança, imóveis, índices de vacância, liquidez e número de cotistas e preço, e 4 passos como reprovado, que são taxas do fundo, dividend yields, as 5 últimas subscrições foram acima do valor patrimonial e o retorno gerado ao acionista. Então, 4 passos como reprovado. Então, entenda aqui que ele ficou quase como um empate, tá, pessoal? Se vocês verem os meus outros vídeos sobre fundos imobiliários, tem fundos imobiliários aqui que dá 8, 7 passos aprovados e bem menos como reprovados. Tá vendo aqui que quase empatou? E se você considera como esse passo aqui de dividendos, de risco de Casas Bahia como um passo que pesa mais do que os outros, aí é que você não entra mesmo nesse fundo imobiliário. Mas eu gostaria de saber na sua opinião, você, investidor aí, teria coragem de entrar nesse fundo sabendo do risco das Casas Bahia? Ou você entraria com uma mão leve ou nem entraria? Você está querendo ficar longe de bagunça? Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre esse fundo imobiliário. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.